Olá, graça e paz, muito boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo encontre você nessa tarde, onde você estiver, em qualquer cidade desse país. Eu sou o pastor Paulo Damasceno, estamos aqui nos estúdios da Web Rádio TV Shalom, começando uma programação que nós vamos hoje falar sobre a volta de Jesus. Uma das doutrinas mais importantes da nossa fé cristã. Um dos ensinamentos mais profundos e também mais difundidos no Novo Testamento. A volta de Jesus. Eu quero dizer que todos vocês que estão mandando aqui na live pedidos de oração, podem mandar. Nós estaremos orando no final dessa programação. Estaremos orando por todos os pedidos. E depois eu estarei pessoalmente anotando o nome de todas as pessoas e colocando no nosso caderno de oração para que possamos continuar intercedendo por você, pela sua família e pelo seu pedido de oração. E hoje, nessa live, a volta de Jesus. Então, a volta de Jesus, como nós falamos, vou passar aqui. Jesus deixou bem claro que ele iria voltar nessa terra. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, foi uma promessa feita de Jesus para os seus discípulos, para nós que somos sua igreja. Ele fez essa promessa de que ele voltaria. Agora, olha só o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 37. Como eu disse aqui no começo dessa live. Como foi nos dias de Noé, versículo 37. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas estavam completamente desapercebidas do que estava para acontecer, em que as pessoas não estavam se dando conta do perigo iminente que estava para vir. E eles simplesmente casavam-se, davam-se em casamento, faziam festas. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas estão vivendo a sua vida, simplesmente querendo desfrutar os prazeres da vida, os prazeres da carne, querendo simplesmente ganhar dinheiro, enriquecer, construir patrimônio, mas não estão apercebidos, não estão atentos para o que está para acontecer, para o perigo iminente que está para vir sobre a terra, que é a volta de Cristo, a volta do nosso Salvador. E aí Jesus continua dizendo: e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Deixa eu fazer uma pergunta: como está a sua vida? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus viesse para buscar a sua igreja hoje, como está a sua situação diante de Deus? Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode chegar a qualquer momento. Ele pode vir buscar a sua igreja. Quem sabe hoje estamos aguardando a sua volta a qualquer momento. E como está a sua vida diante de Deus? Eles não estavam apercebidos, não perceberam, até que o dilúvio veio. Depois, aliás, ele diz aqui, 2 homens. Jesus começa a falar de como vai acontecer, de como vai se suceder a sua volta. Quando ele voltar, o que vai acontecer?
ele fala: 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Serão 2 pessoas trabalhando normalmente, trabalhando, tendo o seu dia a dia cotidiano, fazendo seus afazeres rotineiros. De repente, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Repentinamente, não haverá tempo para pedir perdão. Não haverá tempo para se reconciliar com essa pessoa que você não fala com ela. Não haverá tempo para pedir perdão dos seus pecados. Não haverá tempo. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, Jesus continua dizendo: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse aqui é um dos textos, olha só, esse aqui é um dos textos que nos prova e nos mostra que Jesus voltará antes do período de tribulação. De que a igreja será levada e arrebatada antes da tribulação. Por quê? Nós sabemos pelas profecias bíblicas que o período de tribulação ele durará por 7 anos. Então, quando começar o período de tribulação na terra, ele vai durar 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz e os últimos 3 anos e meio onde os juízos de Deus serão despejados sobre a terra. Certo? E aí tem muita gente que fica nessa dúvida: nossa, mas será que Jesus vai voltar no meio da tribulação? Será que Jesus vai voltar no final da tribulação? Quando Jesus vai voltar? Será que a igreja passará por uma parte da tribulação e depois será arrebatada no meio? Olha só, se nós entendêssemos que Jesus vai voltar no meio da tribulação, nós simplesmente ficaríamos tranquilos com a nossa vida. Por quê? Bom, vamos esperar o anticristo surgir, vamos esperar o anticristo estabelecer o seu governo mundial, e aí quando começar a nova ordem mundial, quando começar o governo do anticristo, nós saberemos que Jesus vai voltar daqui a 3 anos e meio, ou no final da tribulação, daqui a 7 anos. Ficaríamos tranquilos, seria muito fácil. Quando a tribulação começasse, quando o anticristo estabelecesse o seu governo mundial, nós então saberíamos que Jesus ia voltar no meio da tribulação, em 3 anos e meio ou em 7 anos. Mas aqui Jesus deixa bem claro: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não pensares, numa hora que vocês menos esperam. Então o fator surpresa é um dos fatores e das características da volta de Jesus. O fator surpresa é a qualquer momento, não há uma data que nós podemos mensurar, não há uma expectativa de quando ele pode voltar, entende? Isso cai por terra, faz cair por terra a doutrina ou o ensino de que Jesus voltaria no meio da tribulação, ou no final dos 7 anos. Porque ele virá numa hora em que as pessoas menos o esperam. E o que nós precisamos fazer, nós que temos o conhecimento da verdade, o que nós precisamos fazer é falar às pessoas, é alertar as pessoas. Assim como Noé fazia: o dilúvio está vindo, o perigo iminente está chegando. Olha, se preparem. Nosso papel é esperar a volta de Cristo e anunciar que Ele está chegando.
O arrebatamento será lindo para os que se vão, mas assustador para os que ficam para trás. Humberto de Queiroz. Ele será lindo para aqueles que se vão, para aqueles que estarão em santidade, para aqueles que estarão em comunhão com Deus no momento do arrebatamento. Mas será assustador para aqueles que ficam para trás. Eu lembro que eu era adolescente e eu acordei uma manhã de domingo. Eu era adolescente. Acordei e não tinha ninguém em casa. Eram umas 9:30 da manhã, não tinha ninguém em casa. E eu saí assustado. Minha mãe não estava em casa, meus irmãos não estavam em casa, minha avó não estava em casa, eu estava sozinho. E eu comecei a chamar: mãe, 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 cadê todo mundo? Saí na rua, saí no meio da rua, olhei, não tinha ninguém. E eu voltei e falei: Jesus voltou e eu fiquei. Jesus voltou e eu fiquei. Eu comecei a ficar desesperado. Falei: Jesus voltou e eu fiquei. E eu lembro que naquele dia eu senti um desespero que poucas vezes eu tinha sentido na vida. E aí a primeira coisa que eu pensei, bom, vai aparecer alguma coisa na televisão. Liguei a televisão e fiquei esperando. Eu lembro que estava passando uma corrida de Fórmula 1. Você vê que a lembrança foi tão forte emocionalmente que eu fiquei com aquilo gravado. Só que de repente eu recebi, minha mãe chegou em casa e disse: você já acordou? Você já acordou? Nós estamos indo na casa da sua tia. Fomos para lá cedo e minha tia morava no mesmo bairro. Ela falou: como você estava dormindo, eu deixei para vir mais tarde para te buscar. E eu lembro que eu comecei a chorar, abracei minha mãe e falei: mãe, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Porque vai ser assim para aqueles que ficarem. Desespero de ver pessoas que você conhece, as crianças sumirem. É isso que vai acontecer no arrebatamento. A igreja foi levada, mas aqueles que ficarem no arrebatamento, aqueles que foram deixados para trás, eles saberão que a partir daquele momento acontecerá uma das piores fases do planeta, que é o período de tribulação. Jesus está voltando. Um será levado e o outro será deixado. Um será levado, o outro será deixado. Por que a igreja não passará pela tribulação? Pastor, por que a igreja não passará pela tribulação? Vou explicar para você. Porque o período de tribulação, ele é um período onde Deus irá resgatar Israel. Ele é um período que tem duas finalidades. Primeiro, é estabelecer o juízo de Deus para os incrédulos. E segundo, trazer Israel de volta para Deus. Trazer Israel para o Messias, para Jesus. Porque os judeus não reconhecem Jesus como seu Messias. Eles ainda estão aguardando a chegada do Messias. Então o período de tribulação, ele será um período para trazer Israel para o Messias, para Jesus. Em segundo lugar, para exercer o juízo de Deus sobre os incrédulos. Então, a igreja não vai enfrentar a ira de Deus sobre a terra. A igreja não vai passar pela ira de Deus na terra. Olha só. Daniel capítulo 9, versículo 27. O período chamado tribulação, ele é um tratado de Deus com Israel para que reconheçam Cristo como Messias. E completa a última semana da profecia de 70 semanas de Daniel. Então, na profecia das 70 semanas, está faltando uma semana se cumprir,
que é os 7 anos de tribulação, que será cumprido após a volta de Cristo. Existem alguns textos bíblicos que nos dão a interpretação de que a igreja será poupada desse período em que o mundo sofrerá o juízo e a ira de Deus. Anote aí os textos, anote os textos se você puder. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Paulo está dizendo, escrevendo para os irmãos de Tessalônica, falando da maneira como os tessalonicenses se voltaram para Deus e receberam a mensagem do Evangelho, e dizendo, e vocês deixaram os ídolos e começaram a servir a Deus, a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A igreja não passará pela tribulação. A igreja não sofrerá a ira de Deus sobre a terra. Nós seremos poupados, mas para isso nós precisamos estar em relacionamento com Deus, em santidade com Deus. Existem duas coisas que nos faz estar prontos. Lembra que Jesus disse assim, Jesus falou assim, estejam, pois, cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estejam, pois, cingidos os vossos lombos, isso fala de estar pronto para viajar, e acesas as vossas candeias. Então existem duas coisas que nos deixam preparados para a volta de Cristo. A primeira é santidade. Lombos cingidos, santidade, vida com Deus, abandono das práticas de pecado. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam assim, pastor, mas todos nós pecamos. É verdade, todos nós pecamos. Mas todos nós pecamos todos os dias. É verdade, todos os dias. Só que o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente e não uma prática comum. Pecado, por isso que a palavra pecado no original grego significa errar o alvo, hamartia, errar o alvo. Por quê? Porque o pecado é um acidente, ele precisa ser um acidente. Você pecou, você se arrepende, você pede perdão e continua lutando contra o pecado. Estejam, pois, cingidos os vossos lombos. Lucas 12, 35. E cingidas as vossas candeias. Isso fala de relacionamento com Deus. Prática da oração, prática da santificação, busca do Senhor, leitura da palavra. Isso vai nos garantir segurança quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para passarmos o período de ira nessa terra. A igreja não passará pela tribulação. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Nós seremos guardados, nós seremos poupados. Querido, você precisa nessa tarde
alinhar a sua vida com Deus. Você precisa nessa tarde, se essa palavra chegou até você, é porque o Espírito Santo quer que você peça perdão dos seus pecados e que você se prepare para a volta iminente do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa vida aqui nessa terra é uma vida de lutas e tribulações. Aqui nós vamos passar por tribulações. Não espere nada dessa vida. Jesus disse assim: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. João capítulo 16, versículo 30 e 31. Se não me falha a memória, ou 33. Tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, nossa terra não é aqui. Por favor, não se apegue com as coisas dessa terra. Não se apegue com as coisas desse mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra. Ah, pastor, mas a minha vida está difícil. Ah, pastor, mas a minha vida é cheia de problemas. Ah, mas eu passo muita tribulação. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nosso lar é o céu. Nosso lar é o céu. Nós estamos aguardando o noivo para nos levar daqui, para nos tirar dessa terra de sofrimento e nos levar para o nosso lar. Lá, nas mansões celestiais, é o nosso lugar. Não é aqui. Aqui é um lugar de sofrimento. Aqui nessa terra é um lugar onde nós estamos apenas de passagem. Não se apegue com as coisas desse mundo. Entendemos pela palavra que a volta de Jesus acontecerá em duas fases. Uma antes da tribulação para buscar a sua igreja. E outra no final da tribulação com a igreja, para estabelecer o seu reino por 1000 anos. Então Jesus ele vai voltar, mas essa volta vai acontecer em duas fases. Na primeira fase da volta de Jesus, ele vem para buscar a sua igreja. Ele passa nas nuvens dos céus. Ele não vai pisar nessa terra. Ele vai passar nas nuvens, simplesmente para recolher o seu povo, os seus escolhidos. E aí diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Foi Jesus que prometeu. Muita gente pensa que a volta de Cristo é uma história da carochinha, que a volta de Cristo é uma produção de Steven Spielberg, uma produção de Hollywood. Mas isso vai acontecer, porque Jesus deixou claro que ele vai voltar. Na segunda fase da volta de Jesus, ele volta no final da tribulação. Só que agora com a igreja, ele vem com a sua igreja para estabelecer o seu período milenar, para estabelecer o seu reino nessa terra. Exterminar os inimigos do povo de Deus, resgatar Israel como povo escolhido e estabelecer o seu reino nessa terra. A primeira fase da volta de Jesus é chamada de arrebatamento. Um abrir e piscar de olhos, ante o som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A segunda fase da volta de Jesus é chamada de
parousia. O que significa parousia? Parousia é uma palavra grega que significa aparição. Todo olho então o verá. Todo olho o verá. Toda língua confessará. Todos saberão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas no final da tribulação, na sua volta iminente com a sua igreja, no final dos 7 anos da tribulação. Olha só, não sei se está dando para você enxergar diferenças entre o arrebatamento e a parousia, entre a primeira e a segunda fase. Primeiro, no arrebatamento, Jesus passará nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ele passará nas nuvens. Tá? Na parousia, na aparição, ou seja, quando ele vier com a sua igreja, que todo olho verá o Senhor vindo, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Isso está profetizado em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E o monte se abrirá no meio, e aparecerá um grande vale, o Vale de Megido. Então, na segunda fase, ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o monte se abrirá no meio. Na primeira fase, no arrebatamento, Jesus buscará os seus santos. Mateus 24, versículos 40 a 42. Aquilo que nós falamos, nós lemos aqui no começo. Um será levado, o outro será deixado. Na parousia, Jesus virá com os seus santos. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. O Senhor virá com os seus santos. Com os seus santos. No arrebatamento haverá segredo. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Na parousia, na segunda fase, haverá profunda revelação. Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Diz que ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Todas as nações, povos, tribos e línguas verão o Senhor vindo com seus santos. No arrebatamento, os ímpios serão deixados. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Na parousia, na revelação, no final da tribulação, os ímpios serão destruídos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Essas são as diferenças. Jesus está voltando. O que Jesus deixou bem claro é que sua volta pode acontecer a qualquer momento. E o que temos que fazer é ficar vigilantes com a nossa vida espiritual. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Mas considerar isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ei, Jesus está voltando. Como está a sua vida? Como está a sua vida? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Aqui nessa terra, nós vivemos quanto tempo? 70 anos? 80? 90 anos? Qual é o período de vida que nós temos aqui nessa terra? Mas lá na eternidade não existe contagem de tempo. É para toda a eternidade. Não existe começo, meio e fim. Ei, por favor, tire o seu coração das coisas desse mundo. Tire o seu coração das coisas dessa terra. E comece a buscar a Deus. Para que você não seja pego desprevenido. Para que você não seja pego com a volta de Jesus e fique no arrebatamento. Voz do que clama no deserto.
Jesus disse que quando as 10 virgens estavam esperando a chegada do noivo, dormiram. Quando elas dormiram, todas as 10 dormiram, porque o noivo estava demorando. De repente ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Ouviu-se um clamor, alguém gritou: o noivo está chegando. Alguém deu um grito: o noivo está vindo. E as 10 acordaram. As 10 acordaram. E começaram a pegar as suas lâmpadas, mas 5 delas, que não levaram azeite de reserva, começaram a ver que as lâmpadas delas estavam se apagando. E elas pediram: olha, me dá um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram: olha, se nós entregarmos para vocês, vai faltar para vocês e para nós. Vão até aqueles que compram. E quando elas saíram, o noivo veio. Levou as 5 prudentes, mas as loucas ficaram. E elas disseram: Senhor, abre-nos a porta. E elas batiam: Senhor, abre-nos a porta. E ele dizia: não vos conheço. Como está a sua vida nessa tarde? Quem sabe essa live aqui não representa para você o clamor da meia-noite. Aí vem o esposo. Aí vem o noivo. Jesus está voltando. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte o mais rápido possível. Se você se afastou da presença de Deus, se você quebrou a sua aliança com Deus, se você resolveu dar uma volta no mundo, tirar as férias, ir lá ver se você compra azeite, volte, porque o noivo está chegando. Deixa eu orar por você nessa tarde. Eu quero deixar o convite. Se você está aqui em São José dos Campos, aqui em São Paulo, fica o convite para você amanhã, domingo, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, grande culto da família. Rua João Adão, número 103, Residencial Gaso, na zona sul de São José, em frente ao supermercado Dia. Eu quero te ver lá, eu vou estar lá. Eu queria te ver lá, queria te dar um abraço. Talvez você está vendo essa live, você é aqui de São José dos Campos. Vai lá, assiste o culto, depois me procura. Fala: pastor, eu assisti a live ontem, estou aqui pelo convite. E com certeza vai ser uma alegria imensa poder receber você lá. Mas eu quero orar por você, orar pela sua família. E se você nessa tarde, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa entregar sua vida para Jesus simplesmente na igreja. Você não precisa ter que ir no culto para poder reconciliar com Deus. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso aqui, agora, nesse momento. É só você orar, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu estou reatando a minha aliança com o Senhor. É só você fazer isso. Fazer uma oração sincera. Onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa live comigo agora. Senhor, que talvez, por algum motivo, se afastou da Tua presença, se afastou da Tua casa. Senhor, e talvez esteja desapercebido que o Senhor está voltando. Senhor, ela entendeu nessa tarde que os prazeres dessa vida, que aquilo que o mundo oferece, não tem como se comparar com aquilo que o Senhor reservou para aqueles que te amam. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, para essa pessoa que está entregando a sua vida ao Senhor, essa pessoa que está renovando a sua aliança contigo, Senhor,
perdoa os seus pecados. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. A partir de agora o teu sangue passa uma borracha nos seus pecados, em tudo que ela fez até agora, até esse momento. E a partir de agora, Senhor, uma página em branco é virada e começa a se escrever uma nova história na vida dessa pessoa. Senhor, todas essas pessoas que mandaram mensagens pedindo oração pela sua vida, pela sua família, o Senhor conhece, Pai. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe a luta, a provação, a tribulação, a tempestade que cada um está enfrentando. Se é um problema financeiro, se é um problema de enfermidade, se é um problema de relacionamento, se é no casamento, o Senhor sabe, Senhor, qual é o problema que essa pessoa precisa que o Senhor resolva. Eu te peço, Espírito Santo, dá paz a esse coração. Da tranquilidade, confiança e fé de que o Senhor é aquele que acalma a tempestade. No nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, Senhor. Querido, fica o meu convite a você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você continue firme na presença do Senhor. E fica o convite, se você está aqui em São José dos Campos, para que você possa nos visitar. Sabe esse slide aqui que eu passei para você? Se você quiser, coloque aqui nos comentários aonde você está assistindo esse vídeo. Coloque nos comentários eu quero, simplesmente isso, eu quero. Nós vamos entrar em contato com você e eu vou mandar esse slide com todos os textos bíblicos, com todas as referências, para que você possa analisar e estudar com calma. Escreve nos comentários aqui, eu quero, nós vamos entrar em contato com você. Forte abraço e até sábado que vem, se Deus assim. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará.